Estamos na terceira temporada de Ace of Diamond e essa é uma oportunidade muito boa para recomendar para vocês o anime de beisebol do meu coração. Ace of Diamond está no topo ali dos animes de esporte, tá brigando ali no primeiro lugar junto com o Slandunk, porque são obras diferentes, características diferentes. E por que assistir Ace of Diamond? Antes de falar da terceira temporada, eu vou recomendar para vocês e falar um pouco das qualidades da série. Confere aí. Primeiro vamos começar pelo fato do esporte ser o beisebol. Eu gosto de beisebol, eu gostaria de assistir mais, infelizmente eu não tenho TV a cabo e a minha falta de tempo e paciência eu acabo não pesquisando, mas sempre que tem alguma cena, alguma coisa no YouTube eu procuro assistir, né? Beisebol, ele é um esporte que à primeira vista parece complicado, mas não é tão complicado assim. Esse anime, ele pressupõe que você saiba as regras básicas, então você pode ter um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo na partida, porque eles não vão explicar o que é strike, quem que está atacando, quem que está defendendo. São informações básicas. Eles até explicam às vezes quando um arremesso é diferenciado e por que aquele arremesso é difícil para o rebatedor, ou alguma estratégia ali na parte defensiva, principalmente com o personagem Miyuki, quando ele aparece criando algumas táticas ali, que eu gosto muito desse personagem. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Então, Ace of Diamond pressupõe que você saiba o básico de beisebol, mas eu já ouvi relatos de pessoas que comentaram até, inclusive no meu grupo do WhatsApp ali do meu canal de RPGs, falando, olha, eu não entendo nada de beisebol, comecei a assistir e agora, depois de alguns episódios, eu tô entendendo mais ou menos o jogo. Você acaba aprendendo, mas Major é um anime que vai te explicar o beabá do beisebol, principalmente a primeira e segunda temporada, onde o foco é ser um anime mais infantil, mais leve, explicando com calma as regras do beisebol, né? Ace of Diamond não, ele já pressupõe que você já sabe, então ele vai partir para táticas um pouco mais avançadas, mostrando eliminações duplas, mostrando a estratégia que o pitcher tem em tentar enganar o rebatedor, colocando bolas fora ali para fazer com que o rebatedor erre o arremesso e eliminar logo, né? Então é legal ver como Ace of Diamond entende de beisebol e usa disso para deixar a história mais interessante, né? Além disso, ele desenvolve muito bem os personagens, né? Começando pelo protagonista, o Sawamura, que a minha analogia é que Slandunk é o Yusuke jogando basquete e Ace of Diamond é o Naruto jogando beisebol, né? Eu faço essa associação rápida aí, vocês vão sacar o que eu quis dizer, né? Então, o Sawamura é o Naruto escrito, ele vai gritar, ele vai espernear falando que ele é o melhor jogador, ele pode superar todos os desafios, e assim como o Naruto, ele vai passar por várias provações. Aqui em Ace of Diamond, o Sawamura descobre que ele só era um bom jogador no fundamental porque ninguém sabia jogar beisebol ali, e ele era o único jogador que sabia jogar. E quando ele vai numa escola de prestígio, que é o Sendô, que é uma escola, uma das 4 melhores de Tóquio, só que no momento está passando por alguns problemas e não consegue ganhar os campeonatos, e quando ele vai nessa escola ele percebe que ele é um jogador mediano, com potencial de ser um bom jogador, mas jogador mediano comparado a quem já está lá 1 ano ou 2 anos ali. Então ele vai aprender muita coisa. Sawamura evolui muito, principalmente com a ajuda do Chris, que é o melhor personagem da série, tá no coração de todo mundo que assiste Ace of Diamond. Além do Sawamura, o segundo protagonista que eu considero, né, a história foca muito no Miyuki, ele faz a parceria com o Sawamura logo no início da série. O Miyuki, ele é o pitcher, o receptador ali dos arremessos do Sawamura, e a posição do pitcher na partida é o estrategista, é o cara que vai coordenar a defesa para poder eliminar logo os rebatedores e seguir adiante com a entrada, com a fase de ataque do time. Então o Miyuki tem uma posição de destaque, e o Miyuki, ele é um cara estratégico, ele gosta de usar as pessoas de maneira... Ele gosta de provocar as pessoas. Quando eu digo usar, é provocar no sentido de acertar a ferida para fazer com que aquele cara se motive ou fique com ódio do Miyuki, mas faça o trabalho bem feito. O Miyuki não tem problema em ser odiado se for em prol da vitória. A vitória para o Miyuki é o mais importante, e ele faz uma dupla muito boa desde a primeira temporada, só que aí a gente acaba descobrindo um pouco mais o passado dele, e no momento ele passa por uma provação muito grande, que é na terceira temporada, ali onde ele tem um cargo de destaque,
quem já assistiu sabe do que eu tô falando, e esse cargo é um fardo um pouco maior do que ele pode suportar, mas ele tá se dando bem, na minha opinião. E o terceiro personagem aqui de destaque da série é o Furuya, que é um jogador mais completo, ele sabe rebater bem, ele sabe arremessar, ele tem uma velocidade absurda de arremesso de 150 km pro ginásio ali, é muito alta, né, essa velocidade. Só que ele é um personagem, lógico, equilibrando ali a ficha do personagem de RPG, ele tem um problema de resistência, ele não aguenta muitas entradas seguidas, então ele não é um jogador tão completo assim, né? Mas se você comparar o potencial dele com o Sawamura, ele começa acima do Sawamura, então eles viram rivais logo de imediato. E se você assistiu Slamdunk, você sabe que a dinâmica de rivais é muito legal, muito interessante nos animes de esporte, só que aqui eu tô gostando de ver que, ao contrário do Slamdunk, que encerra com a amizade, entre aspas, do Rukawa com o Sakuragi, aqui eles já estão se entendendo, eles já estão trocando informações, então é uma rivalidade que se tornou saudável rapidamente na série, e eu tô gostando de ver o relacionamento entre eles. Além de desenvolver muito bem esses personagens secundários, Ace of Diamond desenvolve, desses personagens principais, ele desenvolve também os personagens secundários. Essa é a melhor característica pra mim dessa série, porque você começa a entender todos... lógico, o beisebol tem muitos personagens, né? E você começa a entender como aqueles personagens de suporte pra história agem e como eles também movem a história. Tem um trecho muito interessante que eu queria destacar para vocês entenderem o quanto Ace of Diamond trabalha muito bem seus personagens secundários. Tem um momento na segunda temporada em que a história foca exclusivamente em 3 personagens que são jogadores medianos, né? Todo anime de esporte a gente sente que o time que nós estamos assistindo é o melhor do mundo. Por conta disso, é interessante ver personagens medianos ali, normais, se questionando, falando o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu papel aqui. Por mais que eu me esforce, eu não consigo chegar no titular, eu mal chego no banco. Então, qual é o meu papel aqui? E um personagem de destaque nessa fase da história da segunda temporada é o Nabe, né? Ou Nabe, eu não sei a pronúncia, Nabe, eu vou falar Nabe. Ele é o cara que ele até conversa com o Miyuki e fala, talvez eu saia do time, sei lá, eu não tô vendo o meu papel aqui. Mas ele começa a usar as habilidades dele de observação e estatística em prol do time. Então é curioso como a história fala, olha, no momento em que ele percebe que como jogador ele não pode ajudar, ele usa de outra habilidade para continuar ajudando o time, e a história se torna muito mais interessante vendo esses pontos de vista diferentes, e você vai ver isso no decorrer de todas as temporadas de Ace of Diamond. Mas Ace of Diamond não é só sobre jogadores, é sobre o time. E qual time? Não importa. Qualquer um deles. Todos eles têm jogadores em busca dos seus sonhos. O importante aqui é a conquista e a perseverança em busca dos seus objetivos. Bom, chegamos à terceira temporada, e então vamos falar do que está acontecendo aqui. Eu tenho muita expectativa para essa terceira temporada, mas antes eu queria explicar um detalhe que passou batido por mim. Eu fiquei um pouco confuso no que estava acontecendo, porque o Yakushi, ele está participando desse campeonato do Koshien. E eu não entendi ele perdeu a final pro Sendo, por que ele está participando? E aí eu fui pesquisar na wiki, na internet, e descobri que o campeonato do Koshien de verão é diferente do de primavera. De primavera são só os campeões mesmo, e o de verão, a associação ali pode escolher alguns convidados, ou um convidado, não sei. O mangá explica, mas eu não li esse trecho no mangá. Então o Yakushi foi convidado nesse Koshien e ele está participando. Então por isso que ele está aqui nas oitavas de final. A série está acelerando o embate dos 8 finalistas, porque é onde a série brilha, onde são os jogos mais tensos, onde as habilidades dos melhores jogadores são colocados à prova, e aí nós vamos ver todas as estratégias. Por isso que os 2 primeiros episódios foram bem rápidos, já pulando para as oitavas. Um detalhe que eu queria comentar, que os defeitos da segunda temporada já estão começando a ser um pouco mais evidentes aqui na terceira.
Lembrando que na segunda temporada foi a final do campeonato ali, o Sendou em busca da vitória para a participação do Koshien, e já tinha aparecido alguns personagens, alguns novatos do primeiro ano da próxima leva de jogadores ali. E esses novatos, eles possuem as mesmas características e personalidades de personagens que nós já vimos antes. Parece que o autor ali, ele tem um range ali de personalidades e de características que ele vai repetindo ao decorrer da história. Quer ver um exemplo? Eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque eu sou ruim de nome. O Okumura, ele é muito parecido com o Miyuki, né? O Okumura, ele vai entrar, ele também é um pitcher, e parece que ele tem uma personalidade parecida com o Miyuki, eu não vi ainda. Mas os irmãos, por exemplo, os irmãos Yuki, o irmão mais novo vai entrar no Sendou e ele é cópia do capitão da primeira temporada. Ele tem a mesma personalidade, mesma postura, mesmo modo de fala, mesmo traço, tudo igual. E o Maizono, que é o rebatedor forte aqui dessa temporada, ele é igual ao rebatedor forte da temporada anterior, da primeira temporada, que é o Masuko, né? Se bem que o Masuko, ele tem uma característica um pouquinho diferente, que é a questão dele comer bastante e engordar. Mas assim, de postura, de personalidade, modo de agir, são personagens parecidos. E Ace of Diamond começa a repetir esses estereótipos e isso acaba me preocupando. Mas falando dos novatos, eu quero ver como que a entrada deles vai atrapalhar a hierarquia do time, né? Porque quem acompanhou as temporadas anteriores sabe que o autor trabalha muito bem com conflitos internos, com relacionamento entre personagens e disputas de posição, né? E eu quero ver como esses novatos vão bagunçar o status quo do Sendou no momento, né? E por falar no Sendou no momento, o Furuya tá se dando muito bem, né? Ele tá arremessando com uma qualidade excepcional, né? Com 154 km do último arremesso ali. Ele fez home run, Furuya tá no topo. E aí o que a história tá fazendo? A história tá colocando um conflito do Furuya com o Hongo, que é um adversário aí, um time adversário que o Sendou vai enfrentar. Não sei se vai enfrentar agora ou na próxima partida, eu não lembro. Mas essa rivalidade pelo Hongo já ter jogado com o Furuya lá na terra natal dele e depois o Furuya ter ido para Tóquio, esse conflito emocional e pessoal vai ser explorado pela série, isso vai ser legal. Eu não li o mangá, então eu não sei o que vai acontecer, então eu tô bastante curioso para saber disso. Só que conhecendo a fórmula básica de Ace of Diamond, eles vão fazer com que o Furuya se desestabilize. Eu acredito que vai acontecer algum problema, ele vai começar a arremessar mal, vai acontecer alguma coisa pra dar chance do Sawamura ou do Kawakami, que eu tenho dó desse moleque, é foda, ele é esforçado, mas ele é meio desmotivado. Então alguma coisa vai acontecer e o Furuya vai cair, porque Ace of Diamond é isso. Quando você começa a ter certeza de algumas coisas, a série vira a mesa e acaba te surpreendendo e fazendo com que fique muito mais interessante e desafiador os próximos episódios. Por isso que se você quiser maratonar Ace of Diamond, cara, você vai maratonar muito rápido. Eu espero que vocês estejam assistindo também, e se estiverem, por favor, comente aí pra gente trocar uma ideia, né, aí nos comentários. Eu pretendo fazer reviews de outros animes também. Eu não sei se eu vou continuar também, porque o Kitsune, a gente tá conversando pra ver o que faz com o canal. Eu pretendo voltar aos poucos, a minha agenda tá complicada, mas é isso, eu estava com saudade de vocês. Eu tô meio enferrujado também, então eu fico muito feliz de estar de volta e aguardo o carinho de vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço